Olá, pessoal. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos à Semana de Prevenção de Crises no Alzheimer. É isso aí. E, para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rafael Teixeira, eu sou neurologista, sou especialista em Alzheimer, e nessa série de aulas eu vou te mostrar como lidar com seu pai, como lidar com a sua mãe com Alzheimer, e evitar crises e construir uma rotina mais leve, mesmo que isso pareça impossível, certo? Talvez você esteja aqui porque, com tantos familiares que eu venho acompanhando, sente que você está perdendo o controle. E por quê? Apesar de você ter carinho, ter amor do seu pai e sua mãe, se sente frustrado, se sente sozinha, exausta, carrega a casa nas costas, cuida sem não ter apoio, se cobra por cada crise que possa vir a acontecer, dorme mal, acaba tendo problemas no relacionamento por conta da atenção total nos cuidados. Isso é algo comum. Sente que está se apagando enquanto tenta cuidar exclusivamente de uma pessoa de que você ama. Então, essa semana é para você, certo? Tem quem diga a seguinte frase: é assim mesmo, Alzheimer não tem cura, é só esperar piorar. Bom, mas isso não é verdade. Não é só sobre a doença, é sobre o jeito de cuidar. E quando você muda esse jeito, tudo ao redor muda junto. Não é só remédio, não é teoria difícil, é sobre enxergar o cuidado com outros olhos, com técnicas práticas que vão aliviar as crises, que vão evitar conflitos e devolver momentos de paz e conexão com a pessoa que você está cuidando, que você gosta, né? E estratégias que funcionam na vida real, com famílias reais como a sua. E aqui você vai encontrar clareza, um passo a passo, sem, de forma alguma, romantizar essa doença. E com total respeito à sua rotina, a seus limites. E se você tem alguém que te ajuda no cuidado com seu pai, com sua mãe, seja um irmão, seja uma irmã, um tio, um cuidador terceirizado, já convida essa pessoa para assistir junto com você. E juntos vocês podem entender melhor a doença, falar a mesma língua, evitar muitos desgastes no dia a dia. Então, essa aula tem o poder de alinhar o cuidado e fortalecer a rede de apoio da sua família. E a aula de hoje, eu vou te mostrar os 5 erros comuns que preparam para um caminho para a próxima crise. Então, fica comigo aqui até o final dessa aula, porque só você identificar esses erros, você já começa a mudar a rota, que é transformar não só o cuidado, mas também a transformar a sua própria vida. Para você não achar que isso é uma teoria, uma esperança vazia, eu quero te mostrar o que já aconteceu com quem decidiu seguir esse caminho que eu estou te apresentando. Pessoas que estavam no seu limite, estavam exaustas, sem saída, e que conseguiram transformar a rotina delas em dentro de casa. Vamos ver um desses resultados juntos? Meu nome é Shirley Alves. A minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer em 2013 para 2014. Tive muita dificuldade em aceitar o diagnóstico. Sofri muito, mas aí depois eu tive que procurar conhecimento, comecei a ler livros, até que eu achei o GPS do Alzheimer. Antes eu estava perdida, sem saber se eu estava fazendo as coisas certas, se eu estava agindo direito com a minha mãe. Mas depois que eu comecei, eu consegui ter muito conhecimento, mais segurança, muita, mas muita informação. E a interação, né? Porque o Dr. Rafael, ele intera direto com as famílias, com os cuidadores. Para mim foi muito importante. A diferença foi muito grande. Cada dia é uma informação diferente, porque o Alzheimer, cada dia é uma situação que a gente passa. Um dia não é igual ao outro. Foi muito importante para mim. Assim, antes a gente vivia no susto, sabe? E agora com os mapas e o radar, a gente consegue prever, sabe? A gente consegue prever as crises e prever os comportamentos, o que está por vir, o que pode ou não acontecer e contornar essas situações. Viu só? Essas histórias não são exceção. São a prova de que, com o caminho correto, o cuidado muda. E se foi possível para elas, também pode ser possível para você. E talvez depois de ouvir esses depoimentos, você esteja se perguntando: mas doutor, como o senhor chegou nisso tudo? Como você aprendeu a lidar com uma coisa tão complexa, tão emocional? E essa pergunta é fundamental. O que eu ensino hoje não veio só dos livros, não nem de uma teoria pronta, nem de um curso milagroso que eu cheguei a fazer, nada disso. Veio da vida real, veio da dor das pessoas que se repetiam todos os dias no meu consultório.
foram de anos acompanhando a família, sentindo junto com elas a luta, o medo, a exaustão. E foi aí que eu percebi algumas coisas, que o cuidado, aliás, não é só sobre o remédio, nem sobre técnica. É sobre gente, é sobre rotina, é sobre emoção. E se você me permite, eu vou te contar um pouco dessa jornada. Porque ela não é só uma jornada minha, ela também diz respeito a você. É essa trajetória que mostra por que agora existe um caminho um pouco mais claro e possível para quem está cuidando de alguém com Alzheimer. E no começo da minha carreira como neurologista, o foco era bem claro: entender a doença, dar o diagnóstico, prescrever o tratamento e marcar o retorno para essa pessoa voltar. Era simples dessa forma. Quando surgiu um caso de Alzheimer, o protocolo era também direto. Explicava a doença, passava o remédio, encerrava a consulta. Mas uma coisa passou a me incomodar. Não era o exame, não era o remédio, era quem estava sentado do lado do paciente. Era uma filha, uma esposa, uma nora, um neto, e eles ouviam o diagnóstico da minha boca, balançavam a cabeça, né? E ficavam congelados. E eu via o olhar deles congelados ali, sem entender nada. E ali eu aprendi não, eu vi o que nenhum protocolo me ensinou a lidar, que é lidar com medo, com a culpa, com a confusão. Era como se o mundo para essas pessoas tivesse desmoronado, ninguém soubesse o que fazer depois daquelas palavras, depois daquele diagnóstico. Até que um dia eu atendi uma consulta comum, um senhor de 74 anos, e tudo bem. Mas quem travou não foi ele estava até tranquilo na consulta, foi a filha. Ela também não chorou, não me perguntou nada, ela só ficou ali parada, esperando que alguma coisa acontecesse para aliviar aquele peso. E antes de sair daí, ela me pediu um minutinho a sós para conversar com ela, que é uma coisa comum nos consultórios. E com uma voz assim, meio já chorosa, e com os olhos cheios de lágrimas, perguntou para mim assim: doutor, eu não sei o que fazer. E aquilo também me deixou incomodado, porque eu também não sabia o que fazer, afinal de contas, não era uma pergunta médica. Era um pedido ali de socorro, né? Ela queria ajuda e eu não sabia ajudar com situações que não fossem técnicas. Ela não sabia por onde começar, ela não sabia se teria que parar de trabalhar, se deveria mudar de casa, uma casa, né, mais acessível para a pessoa, se ela ia conseguir cuidar do pai sem perder a sua própria vida nesse processo. Ela não tinha com quem contar e a consulta tinha acabado, mas para ela aquela jornada só estava começando, e sozinha. E depois daquele dia, eu nunca mais consegui olhar para o paciente, aliás, nunca mais consegui olhar apenas para o paciente, porque não era um paciente, eram dois pacientes. E passei a enxergar quem estava do lado dele. Era uma filha que escondia o medo nos olhos, era um marido que estava ali mantendo a seriedade, mantendo a força, mas tinha já uma voz meio chorosa, era uma neta que faltava o trabalho para levar a, a, a avó no consultório, e também não sabia por onde começar. Então, essas pessoas saíram da consulta com uma receitinha na mão, que eu deixava, mas com 1000 perguntas ali entaladas no peito. E foi aí que eu percebi que todo o sistema de atendimento foi desenhado para o paciente. E esquece, abandona quem cuida dessa pessoa. Né? Que é a pessoa que acorda de madrugada para um barulho no corredor, que é a pessoa que limpa a bagunça, que escuta a mesma pergunta 30 vezes ao dia, que perde a paciência e acaba até se culpando depois. E foi para essas pessoas que eu decidi voltar o meu olhar, porque o Alzheimer não destrói só o cérebro de quem tem a doença, ele também destrói a saúde mental de quem cuida. Desorganiza a rotina, desorganiza o casamento, uma coisa comum, atrapalha a carreira da pessoa, atrapalha a vida da pessoa. E foi aí que comecei a mudar o meu jeito de atender essas pessoas, esses pacientes e seus familiares. Passei a ouvir um pouquinho mais, a traduzir aquela linguagem médica mais técnica, uma linguagem um pouco mais compreensível. Comecei a orientar um pouco mais as pessoas com clareza, mostrava o que fazer na hora do banho, no fim da tarde, como organizar uma rotina que funcionasse, como falar adequadamente, como tocar nessas pessoas, como olhar para elas. E os resultados, ao longo do tempo, começaram a aparecer. Aí vinha os comentários: doutor, minha mãe passou a aceitar o banho sem brigar comigo. Doutor, meu pai dormiu tranquilamente a noite toda. Doutor, eu consegui cuidar do meu pai sem me sentir culpada. As famílias voltavam diferentes, mais seguras, mais confiantes, mais humanas, não estavam tão debilitadas dessa forma. E foi aí que eu entendi uma coisa: o problema nunca foi falta de amor, isso as pessoas realmente não perdem isso, mas foi falta de um caminho correto. E quando o caminho correto, o caminho certo surge, tudo passa a mudar. Muda a convivência, muda o comportamento, muda o cansaço, e aí muda a vida da pessoa. E com o tempo, eu percebi que alguns conselhos funcionavam sempre, consistentemente funcionavam. E comecei a organizar, comecei a testar,
ajustar com outras famílias, e assim nasceu o que eu chamo de método cuidado ativo. Também não veio de livros, não veio de congressos, veio de escuta real, da prática ali, todo dia, do campo de batalha. Porque sim, o remédio ele ajuda, o remédio é importante, mas não é suficiente. O que muda de fato, o que muda a jornada, é o que acontece entre as doses do remédio. É a rotina estruturada, é uma comunicação mais correta, é um ambiente previsível, é a forma de falar, de tocar, de olhar. E hoje o meu trabalho é com você. Você que está cuidando, que está amando a pessoa, mas também que está esgotado, está culpado. E estou aqui para te dizer uma coisa: é possível cuidar com clareza, com leveza, sem dúvida, sem você deixar de ser quem você é, sem adoecer nesse processo e sem perder sua vida para cuidar exclusivamente de quem você ama. Por que eu estou te contando tudo isso agora? Porque eu vi com meus próprios olhos o que acontece com quem tenta cuidar no escuro. Crises que poderiam ser evitadas, cuidadores que adoecem junto. E eu não quero isso para você, jamais. Hoje existe um caminho e eu estou aqui para te mostrar por onde começar. Agora sim, vamos para o conteúdo da aula de hoje. Mas antes de te ensinar o que fazer, você precisa entender com o que você está lidando. Porque o Alzheimer não é uma fase, é uma jornada longa. E quando você não sabe o que vem pela frente, o peso acaba sim se tornando insuportável. Mas a partir de agora eu vou te mostrar um panorama bem claro. O tempo da doença, as fases, o impacto em quem cuida e o que acontece quando o cuidado é improvisado. E essa consciência já é um primeiro passo, porque você vai perceber que o problema não é você, é a falta de preparo, é isso agora que vai começar a mudar. Agora que você já entendeu o impacto que o Alzheimer tem na vida de quem cuida, eu quero te mostrar porque é tão importante se preparar desde o começo. Porque a maioria das pessoas não sabe que o Alzheimer não é uma fase curta, não é tão simples assim. E agora eu te faço uma pergunta. Você já parou para pensar com quantos anos uma pessoa com Alzheimer pode viver com essa doença? Olha só, em média, uma pessoa diagnosticada com Alzheimer, ela vive entre 5 e 10 anos com a doença. Mas muitos casos duram 15 anos, até 20 anos, não é comum, mas é possível. E isso significa que você pode passar uma década ou mais convivendo com Alzheimer dentro da sua casa. E quanto mais tempo, maior o desgaste com a pessoa, com a família, se a família não estiver devidamente preparada. E além de ser longa, né, além de ser longa, essa jornada tem 3 fases distintas. E cada fase dessa vão trazer desafios diferentes. Na fase inicial, então são 3 fases: a fase inicial, a fase moderada e a fase avançada. Na fase inicial, os esquecimentos são leves. Muita gente ainda acaba negando, tem a fase de negação. E aí é só coisa da idade, é o que as pessoas dizem, né? Mas o tempo passa e o problema pode crescer. Já na fase intermediária, as características vêm a agitação comportamental, a resistência aos conflitos, o banho vira uma batalha, o fim do dia vira uma tensão e as crises emocionais aparecem também sem aviso. Já na fase avançada, a autonomia da pessoa desaparece, ela acaba dependendo muito das outras pessoas. Então perde a autonomia e ela fica cada vez mais dependente de todo mundo. Então a pessoa perde a fala, perde a noção do tempo e passa a depender 100% de quem cuida. E o sofrimento nesse ponto aumenta muito. Não é só para quem tem Alzheimer, mas principalmente para quem cuida. Mas aqui vem uma das partes importantes da aula. O tempo pode ser sofrimento, ou pode ser qualidade de vida. Famílias que aprenderam estratégias corretas, que organizaram a rotina, que cuidam de forma ativa, essas famílias conseguem reduzir algo em torno de 50% no número de crises e de surtos comportamentais. Conseguem manter, sim, uma autonomia melhor do paciente por mais tempo, conseguem ter, e com isso ganham equilíbrio, ganham paz, e conseguem ter mais conexão com a pessoa durante essas fases. E isso muda tudo, certamente. Agora vamos falar da realidade da maioria das pessoas, né? A realidade de quem cuida no improviso. Sem preparo, sem apoio. O que acontece com essas pessoas, com essas famílias? Certamente vão ter crises frequentes, vão ter surtos mais intensos, acaba tendo quedas e acaba com essas quedas acabam tendo internações recorrentes e junto disso vem o esgotamento de quem cuida. Vem com mais ansiedade, a pessoa fica mais culpada, fica mais exausta. E sabe o que é mais triste de tudo isso? O paciente vai perdendo a autonomia mais cedo, simplesmente porque a família não sabia o que fazer previamente. Então o Alzheimer destrói aos poucos, sem dúvida isso. Mas a falta de preparo destrói mais rápido ainda. É por isso que cuidar de forma mais preparada, cuidar melhor, não é só sobre hoje. Você precisa se preparar para o futuro.
Então, cuidar da pessoa, cuidar de forma adequada, também é proteger o futuro da sua família. Então, em média, um familiar com Alzheimer precisa de ajuda todos os dias, certo? Em torno, aí, na média, entre 8 a 10 anos. E a forma como você conduz esse tempo, de entre 8 e 10 anos, vai certamente definir o que vai sobrar lá na frente, ao longo de 8 a 10 anos. E conhecimento, se você conseguir captar as coisas de forma correta, aplicar as coisas de forma correta, você pode evitar crises, você consegue reduzir o estresse, você consegue preservar o vínculo emocional com a pessoa e viver esse tempo todo com um pouco mais de dignidade, tanto para a pessoa de qual você está cuidando, mas também para você. Eu entendo uma coisa, cuidar de uma forma adequada é bem possível, mas isso exige preparo, e é o que você está fazendo aqui agora, comigo. Agora que você entende esse cenário do Alzheimer, né, das fases inicial, intermediária, avançada, fica claro porque tantas famílias entram em colapso logo no cuidado. E quase sempre isso começa com erros simples, mas que são muito comuns. E eu vou te mostrar os 5 erros que mais causam crise no Alzheimer, tá bom? E como você pode evitá-los a partir de hoje. Vamos lá. Erro número 1. Acreditar que o remédio, né, ou ajustar os remédios, ou trocar o remédio, vai resolver tudo. Certo? Então você leva, sei lá, seu pai, sua mãe no médico, sai da consulta com uma receitinha na mão, e a esperança de que aquilo vai melhorar, ou vai resolver completamente o quadro dele. E o que acontece é que os dias vão passando, e muitas vezes nada muda. O banho ainda continua sendo uma batalha, a memória da pessoa continua faltando, a aparência, né, desculpa, a paciência da pessoa, a sua paciência se evapora no fim da tarde, ali no síndrome do entardecer. Aí você pensa uma coisa, olha, será que essa dose desse remédio está adequada, não está fraca demais? Será que o médico acertou nesse remédio? O que está acontecendo? E aí pode entrar naquele ciclo de trocar o remédio, ajustar o remédio, espera que as coisas funcionar e acaba se frustrando com tudo isso. E o que ninguém te contou é que os remédios ajudam. Eles têm a sua validade, sem dúvida alguma, mas não resolvem o cuidado. O remédio não ensina você a lidar com os gritos, não ensina você a lidar com a resistência que a pessoa está tendo aos seus cuidados, não te ajuda a você resolver a confusão, não melhora, não dá paz na hora do banho, e não explica como acalmar no fim do dia, certo? Então, se sua mãe grita ali na hora do banho, se seu pai ele quer sair de casa de madrugada, né, fica andando à noite, quer sair de casa, não existe remédio para resolver isso, não sozinho, né? Então, eu até entendo, parece certo confiar no remédio, é o que passaram para você, mas quando você coloca toda a esperança, né, nos remédios, ali no balcão da farmácia, e ignora o cuidado prático, o cuidado emocional, o cuidado ali da forma de agir, você vai ter consequência. A consequência é muito clara. Você vai se frustrar no primeiro momento, vai ficar mais cansado, vai ficar impotente e, quem sabe, ainda fica culpado por conta da pessoa ter tantas crises. Então, se você acha que o remédio resolve tudo, às vezes você foi enganado, você não foi totalmente esclarecido. Tudo bem? E o segundo erro aqui que eu trouxe para vocês é o seguinte: achar que a agitação da noite é coisa da doença e não perceber os sinais que essa agitação vão dando gradativamente ao longo do dia. Então, o fim da tarde chega e, junto com ele, começa ali aquela agitação. O seu pai, sua mãe começa a andar de um lado para o outro, acaba gritando, fica irritado, às vezes se recusa a comer. E o banho passa a virar uma missão impossível de fazer. Você até respira fundo, pensa, isso aqui é síndrome do pôr do sol, não tenho o que fazer. E esse é o erro. Esse é o erro, porque a crise ali que aconteceu à noite, ela começou lá atrás, na manhã, quando o dia não teve uma rotina clara, quando essa pessoa ficou horas sem nenhum estímulo, ou ficou estimulado demais, quando ninguém explicou o que ia acontecer. Ou seja, o cérebro da pessoa com Alzheimer precisa de previsibilidade. Sem isso, ele vai dar tilt, vai dar um problema, vai colapsar. Então, se ele ficou o dia todo vendo televisão, sem conversar com ninguém, ou ele cochilou fora da hora dele, dormiu 2 horas à tarde, e aí ele consumiu o sono dele da noite, aí a noite vai virar uma bomba relógio mesmo. E isso vai fazer o quê? Ele fica em alerta, você fica em alerta, e aquela paz que era para ter da noite, para todo mundo dormir, some. E aí o Alzheimer vira o dono da casa, dono da noite. E o terceiro erro? O terceiro erro é tentar resolver tudo, resolver as coisas com lógica. Você explica até com calma.
papai, a mamãe já faleceu, a mamãe faleceu tem 4, 3 anos. Papai, você não trabalha mais, você está esquecendo disso, está aposentado. Você já jantou, olha o seu prato, que está limpo, você já comeu tudo. Comeu arroz, feijão, carne, batata. Pai, já te falei isso antes, não está lembrado disso? Não é possível, eu te falei 3 vezes. Então, pessoal, achar que você está explicando para ele direitinho e que ele vai entender, mas a pessoa não entende. Não adianta repetir, porque o Alzheimer destrói a lógica da pessoa, ela não consegue compreender o raciocínio lógico. Contudo, a emoção continua ativa na pessoa. O cérebro dele, o cérebro racional está desligado, mas a parte emocional está pronta ali, ela ainda está um pouquinho funcionante. Então você pergunta ali, então ele pergunta, cadê minha mãe ou minha mulher? Você responde, papai, ela já morreu. O que vai entrar para ele não é a lógica de que faleceu tem 1 ou 2 anos. É a tristeza que no seu tom de voz, às vezes, ou a sua irritabilidade, que vai ser transmitida para ele. Então até parece certo explicar. Né, afinal das contas, funcionou alguns meses atrás, alguns anos atrás, mas agora não funciona mais. Aquilo pode piorar, ele perde a parte racional. E a consequência disso, você acaba se desgastando muito mais. E cada vez que você repete essas frases, sua mãe morreu, sua esposa morreu, ele sofre bastante, porque o restinho de memória que ele tinha revive as experiências e acaba chorando, ficando agitado, e com isso o vínculo entre você e o seu familiar acaba se rompendo. Será que insistir em explicar as coisas repetidamente não está mais machucando a pessoa do que ajudando? Isso é algo para a gente ficar, para nós refletirmos. Quarto erro, é uma comunicação desalinhada entre aquilo que você fala e o que você transmite. Então, as pessoas falam, erro de comunicação, é isso aí. Você fala, tá tudo bem, mas você não fala, tá tudo bem, você fala, tá tudo bem. Falou rápido, falou intenso, com energia na voz. A gente sabe quando a pessoa responde uma coisa pra gente, palavras educadas, mas não estão alinhadas com o comportamento da pessoa. Se você for impaciente, já com o seu rosto tenso, suas frases tensas, vamos trocar de roupa agora. Fala rápido, certo? Isso, a pessoa não entende a palavra, ele entende a energia por trás da palavra. Você pode até falar se você falar com carinho, vamos lá, é só um minutinho. Uma coisa, eu vou falar, vamos lá, rapidinho. Você está com pressa olhando para o relógio, já levantando a voz, ele não entende a frase. Mas vai sentir ali, você está com pressa, você está agitado, sente um pouquinho um certo tom de ameaça e acaba reagindo com isso. Eu até entendo, parece certo usar as palavras educadas, as palavras gentis, mas elas precisam estar acompanhadas do seu tom de voz, da sua postura corporal. Caso contrário, você vai criar resistência sem perceber e sem querer. Ele vai defender e vai ficar tenso o tempo todo. Então, a nossa reflexão aqui será que você fala, está alinhado com como você está expressando, como você está falando adequadamente? Ou só são palavras, você fala palavras gentis, mas não estão acompanhadas do seu tom de voz adequado e do seu modo de expressar, são palavras que estão desalinhadas com o comportamento. E aqui está o erro 5 otimizado. E agora vamos falar do erro número 5, que é reagir só depois que a crise estoura. Se sua mãe grita com você, você corre. Se ela resiste ao banho, você acaba insistindo ali para tomar banho. Teve uma crise, aí você até calma na hora. Beleza, até parece certo. Mas na hora da crise, claro, é hora de agir, certo? Mas às vezes foi tarde demais. Porque cada crise de desorientação, de agitação, vai desorganizar o cérebro. Cada surto desse libera cortisol. E cortisol é hormônio do estresse. E o hormônio do estresse piora a inflamação, piora a neurodegeneração, que é a degeneração das células do cérebro. E que poucas pessoas sabem que as crises dão sinais pequenos, quase invisíveis, mas as crises fornecem sinais previamente. Mas a pessoa já estava mais inquieta, já mostrava irritação no olhar dela, já demonstrava desconforto quando você encostava nela, às vezes com o tom de voz dela já estava mais irritado, mas você na correria acaba nem percebendo, só viu que estava quando aquilo já estava já para acontecer, certo? Então um exemplo disso aqui é aquela pessoa que estava inquieta na cadeira, se mexeu na cadeira, você achou que era só tédio, e depois começou
a falar, começou umas palavras mais ácidas, tentou levantar, ficou um pouquinho mais agressivo, ou mesmo caiu, né? E aí parecia até mais instável, mais cansado, confuso. Por quê? Aquilo foi escalando, mexendo ali os pés, falando um pouco mais irritado, querendo levantar da cadeira, às vezes levanta e cai. Então aquilo vai escalando, vai subindo. Prevenir é agir quando esses sinais ainda estão pequenos. Não adianta esperar para quando está lá na frente, já irritado, super agitado. Se você ficar dessa forma, sempre corrigindo sempre as crises, vai continuar sempre apagando focos de incêndio, tá bom? Então, pessoal, hoje vocês deram um passo que muita gente demora anos para dar, que é enxergar o que está impedindo o cuidado de funcionar adequadamente. E você viu que mesmo com todo o amor, com todo o esforço, é possível ainda cair em armadilhas que só aumentam o desgaste. Como, por exemplo, confiar demais no remédio, esquecer que o verdadeiro impacto está no, no cuidado com a pessoa. Erros como não perceber os sinais antes da crise e ficar sempre em alerta. Erros como tentar explicar com lógica as coisas e aqui você fica vendo as coisas piorar. Erros como falar uma coisa, mas o seu corpo, o seu comportamento não está devidamente alinhado. E erros como reagir apenas na hora da crise e ignorar os pequenos sinais, microsinais que aconteceram previamente. Agora você entende, né? Não é que você cuida errado, é que nunca te ensinaram o jeito certo. E agora que você entendeu o que te impede de avançar, é hora de descobrir o que realmente transforma o cuidado. E na próxima aula, cujo tema vai ser como evitar crises antes que elas comecem, você vai ver o que as famílias que conseguem viver com mais leveza, com um pouco mais de clareza, fazem diferente. E não é sobre ter mais grana, não é isso. Nem ter um monte de cuidador em tempo integral, não é sobre isso. É sobre ter uma forma diferente de cuidar. É isso que vai mudar as coisas. E mesmo nos dias mais difíceis, mesmo quando parece que nada está ajudando. Se você sente que está sempre correndo atrás das crises, na próxima aula você vai entender porque isso precisa e pode mudar. Então, a aula 2 é a virada de chave. Foi feita para você que cuida com todo o amor que você tem para o seu pai, para sua mãe, mas está cansado aí de se sentir sozinho, se sentir perdido ou nos seus limites. Se existe um caminho mais leve, ele existe. Eu estou te afirmando que ele existe. É nessa aula que você vai começar a enxergar as coisas com um pouco mais de clareza. E para te acompanhar um pouquinho mais de perto, eu quero te convidar para entrar aqui na nossa comunidade no WhatsApp. Lá você recebe o aviso das aulas, os conteúdos extras e as orientações práticas, direto ali no seu telefone. Pega o seu telefone aí e aponte aqui para esse QR Code, que vai te jogar lá para a comunidade do WhatsApp, tá? Para você se preparar para a aula número 2. E muito bem, se você chegou até aqui, eu quero te dizer uma coisa. Você está de parabéns. Muita gente foge desse tipo de verdade, mas você ficou o tempo todo. Você ouviu, você sentiu, e agora você tem uma escolha, que é continuar reagindo no impulso ou seguir um caminho um pouquinho mais leve e mais consciente. Eu sei que não é fácil aprender coisas novas, mas você não está mais sozinho. Agora existe um caminho diferente e eu estou aqui para te mostrar cada um dos passos que te ajudam a levar uma rotina mais leve. Então, te espero amanhã na aula 2. Até logo!